Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, muita paz para todos nós. Aqui estamos reunidos novamente para levar ao ar o programa Culto Cristão, que tem como finalidade, além de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, incentivar as famílias a realizarem também em seus lares o culto do Evangelho, tendo não só o Evangelho, mas também Jesus no lar e nos corações. Participando deste programa, nós temos a nossa neta Evelyn Tames de Menezes, a companheira Cléa Nonato, que nos acompanha já há algum tempo, nosso irmão e filho João Carlos Lima de Menezes, e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos à leitura da mensagem com a nossa companheira Evelyn, que vai fazer então essa leitura. Do Livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, página 38, Credores no Lar. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Capítulo 14, item 3. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensine a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces números do carinho, passam, com o tempo, a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te pouco a pouco para que fujam em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas, diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que eles são credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura,
ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque, no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, iniciando mais um programa que, como já falei, tem como finalidade estudarmos o Teu Evangelho, recordarmos Tuas lições sublimes, para que possamos colocá-las em ação em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, o grupo aqui reunido, também aqueles companheiros lá da emissora que são os responsáveis para colocar o programa no ar. Que todos sejam abençoados por Ti e que essa mesma bênção recaia sobre toda a humanidade, hoje e sempre. Do capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós vamos estudar o item 4 da piedade filial, que é a lição de hoje. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhe em perspectivas o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Então nós vemos nesta lição da piedade filial, nós temos o privilégio de ter conhecimento da vida futura, pois nos foi dado o direito de saber mais através dos estudos da Bíblia e de Kardec. Por isso, não devemos ficar presos aos acontecimentos passados. Os tempos são outros. Devemos estudar e ler bastante para progredirmos sempre. Muita paz a todos. Complementando aí a fala da Cleia, é importante a gente fazer o contexto histórico de quando os 10 mandamentos foram ditados a Moisés. Os hebreus haviam saído de um longo tempo de escravidão no Egito. Moisés conseguiu a libertação do Egito, aquela história que a gente conhece, bem contada no livro Êxodo, e
Posteriormente, eles caminhavam no deserto em busca da terra prometida. Eles saíram do Egito com a promessa de Deus de que teriam uma terra que fosse de paz e de prosperidade para eles, né? E foi nesse caminhar no deserto que foi ditado os 10 mandamentos para Moisés. Então, a grande expectativa do povo hebreu era chegar à Terra Prometida, né? Eles não tinham essa visão, como Kardec diz aqui, de uma recompensa celeste, de uma recompensa numa vida futura, né? Mas o grande objetivo deles, o grande desejo era chegar nessa Terra Prometida. E eles demoraram 40 anos para chegar, né? Não foi uma busca rápida, né? O próprio Moisés não conseguiu chegar na Terra Prometida. Ele morreu antes. Quem conduziu o povo até aquela terra foi Josué, seu seguidor. E lembrando também que essa promessa de Deus sobre a terra da promissão também tinha sido dada a Abraão, né? Por isso que ele é chamado de patriarca, né, do povo, né? Porque ele saiu da Caldeia, da cidade de Ur, e foi com a família em busca dessa terra da promissão. Lembrando que realmente, como Kardec aqui esclarece, essa terra da promissão era o mundo espiritual, né? Porque também, sempre como Jesus falava, ele não falava para as coisas mundanas, né? Falava sempre sobre o mundo espiritual, a vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Mas, de qualquer maneira, o mandamento, na sua primeira parte, é o que nós vamos procurar focar melhor, é a questão de os filhos saberem honrar o pai e a mãe, mas também tem o movimento de volta, né? Que é também o pai e a mãe saber honrar os filhos, porque foi otorgado a eles a educação dos filhos de Deus. Eu sempre digo que nós recebemos um título, né, muito importante, que é sermos educadores dos filhos de Deus. Exatamente. Essa recíproca, ela está bem expressa também naquela prece das 18 horas de Geraldo de Aquino, né? Que ele fala para nós que na qualidade de filhos, não esqueçamos que devemos aos nossos pais o respeito e o carinho de quem um dia há de esperar, de seus filhos o mesmo respeito e o mesmo carinho. E na qualidade de pais, jamais venham nossos filhos a se envergonharem de nós, né? Então tem essa dupla obrigação que nós temos, como filhos e como pais. Né? E aí continua ainda um parágrafo da mensagem do comentário de Kardec, ainda sobre essa questão da terra da promissão. E depois nós vamos entrar realmente no aprofundamento do honrar pai e mãe. Kardec termina dizendo assim: no entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, ou seja, a alimentação espiritual, né? O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. E nós vemos que Moisés e Elias, que foi um dos chamados grandes profetas, eles souberam conduzir a sua vida de tal forma que eles honraram a existência e souberam também observar os mandamentos, porque os dois, quando se manifestam lá no Monte Tabor, ante a figura de Jesus, né, já se mostravam espíritos bastante evoluídos. Tanto que, em relação a João, que foi a reencarnação de Elias, Jesus falou que
dentre os nascidos de mulher, João era o maior. Exatamente. Interessante essa passagem na Bíblia, né, que o Espírito, que foi o mesmo que habitou como Elias e João Batista, ele não apareceu para Jesus como João Batista, que foi sua última encarnação, mas como Elias, né? Talvez para poder dar essa prova da reencarnação na Bíblia. Exato. E é interessante que algumas religiões não aceitam a questão da reencarnação e desconhecem ou fazem que não entendem, porque está muito clara essa passagem, né? Uhum. Porque Jesus fala claro, né, que Elias era João o Batista João, era o Elias que há de vir, né? que há de vir, exatamente. E aqui então fala dessa questão de honrar. Nós já falamos no programa passado que honrar não é só ficar fazendo carinho, é também cuidar. Uhum. Então chega um momento em que os papéis se invertem. Durante toda a nossa infância, nossos pais, principalmente nossa mãe, cuidou bem de cada um de nós como filhos, né? Mesmo aqueles que às vezes acham que não receberam a atenção necessária, que os pais não foram carinhosos, mas de qualquer forma, se ele chegou à idade como jovem ou como adulto, é porque ele foi cuidado. Se fosse largar de lado, poderia ter desencarnado, né? Ou de uma doença, ou de falta de alimentação. Mas a gente sabe que nós temos os pais que merecemos, estamos vinculados a esta família, portanto, é muito importante que a gente, tendo a oportunidade, cuide bem de nossos pais, para podermos desencarnar tranquilos. E aí, trazendo esse conceito que esse item 4 vem nos trazer, que é o da vida futura, quando nós honramos nossos pais, provavelmente nós estamos preparando o nosso próprio berço para quando reencarnarmos, né? Porque, ou deles para reencarnarem como nossos filhos, porque a gente estreita esses laços de amizades, laços de carinho através da reencarnação e prepara com certeza um lar melhor para o futuro, para nós mesmos ou para eles que venham a reencarnar. Então, o honrar pai e mãe transcende a existência física deles, né? Como nós falamos no programa passado, nós continuamos honrando a memória deles depois que eles partem, né? Através da nossa honestidade, do nosso proceder reto no bem, porque foram os valores que nós recebemos, que a gente espera que a maioria dos que nos ouvem tenha recebido bons valores de seus pais, embora infelizmente ainda não seja uma regra, né? Nem todos os pais transmitem bons valores aos seus filhos, né? Mas a gente acredita que boa parte dos que estão nos ouvindo receberam bons valores. E honrar pai e mãe significa respeitar esses valores que nós recebemos deles, né, durante o nosso processo educativo. Certa feita nós vimos uma reportagem na televisão de um motorista que ele tinha achado, quer dizer, ele levou um passageiro, né, numa certa corrida, e quando ele reparou, no banco de trás tinha uma valisa, uma maleta, né, e tinha dinheiro, inclusive, né, de uma boa importância. Mas, como tinha também o endereço, e ele sabia onde tinha deixado a pessoa, ele foi devolver. E quando a reportagem conversou com ele sobre esse gesto de honestidade, ele falou que ele tinha aprendido com o pai, que o pai era um lavrador lá do estado do Nordeste, mas que o pai tinha ensinado a ele a honestidade. Por isso ele tinha o dever de ser honesto. E isso eu posso dizer que foi também um dos grandes valores que eu aprendi aqui do meu pai, né, que é a honestidade, né? Para mim, eu acho que é o principal, além da doutrina espírita, com certeza, mas a honestidade
Se me perguntarem assim, qual o valor que seu pai te deixou, a primeira palavra que me vem à cabeça é essa, porque desde criança realmente a gente foi trabalhado nesse conceito de honestidade, né? E até uma coisa que meu pai dizia, que a diferença entre um diretor de hospital que desvia uma verba muito grande e um enfermeiro que leva um rolo de esparadrapo para casa é o alcance da mão. É porque o gesto é o mesmo, o gesto de desonestidade é o mesmo, né? Eu sempre também falo que não existe a questão do roubinho, né? O meio honesto, né? O meio honesto, né? Mas isso aí é só um pacote de algodão, é só um pacote disso, um vidro de remédio, né? Mas é aquele problema, roubo é roubo. Uhum. Então, nós não devemos levar nada que não seja nosso, né? Porque a gente vai responder por isso. Uhum. Esses são os valores que a gente recebe. Eu agradeço ao João ter lembrado disso, porque também eu aprendi com meus pais, né? Porque havia muita dificuldade em casa, mas principalmente minha mãe, que foi mais ligada à nossa educação, porque o meu pai saía muito cedo, inclusive quando eu era criança, eu não via meu pai sair, só via meu pai chegar. Do trabalho, mas chegava, de um modo geral, em média, 8 horas da noite é que ele chegava em casa. Mas com minha mãe, então, ela foi assim, uma criatura muito honesta e, graças a Deus, eu herdei essa honestidade dos pais e procurei passar aos filhos também. Também conversava muito com meus alunos, quando professor, sobre a questão da honestidade. É um valor que o Brasil precisa trabalhar ainda muito bem, né? Infelizmente é o mal, a chaga que existe no nosso país é essa, a desonestidade. É aquele famoso levar vantagem, né, em tudo, né? O jeitinho brasileiro que as pessoas falam, que nem sempre é para o bem, né? A gente tem o jeitinho brasileiro da criatividade, do brasileiro saber contornar as dificuldades, mas esse jeitinho brasileiro de querer se dar bem é aquilo que a gente tem que mudar na nossa cultura. E, de modo geral, essas pessoas, como nós já falamos, né, levam coisas do trabalho para casa, ficam criticando os políticos, né, que desviam verba pública. Então, eu sempre digo, a pessoa, o brasileiro, rouba aquilo que está ao seu alcance. Exatamente. Né? É a questão que você falou, João, da distância da mão. O alcance da mão. O alcance da mão. Então nós vamos passar para a poesia, que é de um livro que a gente sempre utiliza, porque eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com o autor, que foi o nosso companheiro Custódio Beiral. Várias vezes ele esteve aqui em casa, eu também. Dessa feita foi a casa dele quando ele morava em Juiz de Fora. Depois ele foi para Piúna, no Espírito Santo, mas lá eu não cheguei a ir. Nós convivemos bastante com esse companheiro. Ele era, além de poeta, um excelente expositor espírita, né? E tinha um programa, inclusive na Rádio Rio de Janeiro, que falava também do Evangelho. Então ele diz sobre o tema o seguinte: honrar pai e mãe quer dizer dar-lhes mais que pão e abrigo, que poderão receber mesmo de simples amigo. Honrar pressupõe carinho, íntima satisfação do filho que no caminho estende aos pais sua mão. Filhos, problemas e pais, enfermos no isolamento, com terapias iguais, são almas em tratamento. Mas as noites endormidas, nas aflições maternais, penhoram nossas vidas, as vidas de nossos pais. Na marcha da evolução, é mister ir recordando que a terra da promissão cada qual vai desbravando. E o lar, conquanto precário, tem de tudo que carece, o que segue o itinerário, a começar pela prece. E assim, Senhor, nesse final de programa, nesse final do nosso momento de Evangelho, nós queremos te agradecer
por todos os exemplos que tivemos dos nossos pais e de tantas outras pessoas que colaboraram com a nossa educação, com a formação do nosso caráter. Que possamos honrar a memória de todas essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, através do nosso exemplo do bem e do nosso compromisso de levar adiante esses valores, que são os valores reais, as aquisições do Espírito, para que alcancemos um dia a terra prometida da nossa felicidade plena enquanto espíritos evoluídos. Obrigado por tudo, a cada um que escuta o nosso programa, o nosso desejo de muita paz, muito amor e que estejamos juntos no próximo programa. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.